Reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Pois é, senhor presidente. Que um cidadão, Silas da Costa Vaz, que ele nem sabe dizer qual é o salário dele, membro, funcionário da entidade, que até 4 anos atrás recebia auxílio emergencial, virou dono de aviões avaliados em mais de 3 milhões de reais, que até agora há pouco, o Dr. Carlos Roberto, no início, não sabia dizer primeiro, disse que nunca voou nesses aviões e agora reservou o direito de não responder objetivamente. Mais um que eu calei aqui na CPI, até que pena, presidente, queria ouvir mais respostas. Nós ouvimos muitos depoimentos aqui já. E é difícil definir qual surpreende mais. Mas esse aqui, honestamente, está sério candidato, senhor Carlos Roberto, a ser o mais incrível de todos. Porque a gente viu o senhor aqui apresentando um vídeo, inclusive, no início dessa nossa reunião, falando das coisas positivas que a Conafer faz Brasil afora. E eu começo me perguntando por aí, assim, pergunto ao senhor, porque o senhor mostrou coisas das quais muitas provavelmente são verdadeiras e acontecem com prestação de serviço, mas eu pergunto ao senhor se o senhor acha que justifica prestar um serviço ao público com um dinheiro que hoje sabemos, pelo menos em parte, foi havido ilegalmente pela Confederação. Assim, pelo menos, diz a Polícia Federal. O senhor acha que justifica? A gente não comunga da mesma opinião da Polícia Federal. O senhor acha que justifica sim ou não? O senhor não comunga da opinião da Polícia Federal em relação a quê? Eu não concordo com o seu sim ou não, nobre deputado. Ok, mas o senhor está dizendo que o dinheiro... Não, é muito pouco para responder a sua pergunta. 100% do dinheiro havido pela Conafer foi lícito, é isso que o senhor está dizendo? O que não foi lícito foi reparado, que foi haver reclamação. Só o que foi reclamado foi reparado. Não posso dizer que o outro não foi lícito se não houve reclamação, nobre deputado. Sabe o que é, senhor Carlos Roberto? Eu tenho aqui uma lista e são milhares de gaúchos que foram afetados. Será que foi os gaúchos que a gente enviou 12 carretas na enchente? A dona Lourdes de Veranópolis... Que a Conafer enviou 12 carretas ao Rio Grande do Sul? Senhor Carlos Roberto, se o senhor acha que enviar enchente, enviar carreta... Silêncio, por favor. Com dinheiro roubado de aposentado é algo que se justifica... O senhor está muito enganado. Porque nós, gaúchos, agradecemos a solidariedade de todo o Brasil. Mas receber solidariedade com dinheiro roubado é absurdo. Então, se o senhor acha que justifica roubar dinheiro de alguém para depois mandar como forma de amenizar a dor de quem está sofrendo na enchente, aí o senhor está debochando do sofrimento do gaúcho. Aí me afeta, senhor presidente. Então, vamos voltar aqui à condição amena, porque eu não gostei desse comentário. Eu tô aqui falando do seu Ari de Não Me Toque, tô falando da dona Cirdes de Harmonia, tô falando da Erna de Westfália, do Nelson de Teutônia, tô falando do Adão de Campestre Serra, poderia falar do cidadão de Birubá, de 15 de novembro, de tantos municípios, Nova Candelária, Cândido Godói, municípios do Rio Grande do Sul, Cerro Branco, em que houve pessoas que reclamaram às autoridades competentes e fizeram BOs da Polícia Civil contra os descontos feitos sem autorização pela Conafer, senhor presidente. E aí eu pergunto, indo além dessa pergunta que pelo visto é retórica, porque o presidente Carlos Roberto, investigado pela Polícia Federal, não quer dar uma resposta objetiva, o senhor disse que durante o período da pandemia o senhor não poderia encontrar 100 pedidos de autorização porque o senhor tinha que buscar as bases. Essa informação confere, senhor Carlos Roberto? Eu me reservo o direito constitucional de ficar em silêncio. Não, mas o senhor disse antes que é porque não pôde buscar nas bases. Eu me reservo o direito constitucional. Sabe por que o senhor quer ficar em silêncio? O senhor mentiu antes. Senhor presidente, o ACT de 2017, na letra D, diz o seguinte, eu só não sei qual é o inciso, mas depois aqui a assessoria já me... No inciso 2 diz o seguinte, que é obrigação da Conafer manter as autorizações, as exclusões, as desistências de autorizações assinadas pelos associados e a documentação que lhe é correlata arquivada em sua sede. Ele não tinha que buscar nas bases. Esses documentos estavam todos na sede, de acordo com a ACT, era obrigação dele manter na sede. Então, se ele não mandou esses 100 ACTs, enquanto o relator aqui já denunciou
que 50 mil novas associações foram mandadas para o INSS, mas 100 ele não conseguiu juntar para mandar para o INSS quando a fiscalização bateu na porta dele. Porque durante a pandemia teria que buscar nas bases. É mentira, senhor presidente. Por isso reservou o direito de ficar em silêncio agora. Só que ele se contradisse. Eu gostaria que Vossa Excelência anotasse bem isso, porque no início, e dele a chance de se corrigir então. Mas no início ele disse que teve que buscar nas bases. É mentira, porque o ACT manda ele guardar na sede. E aí eu queria saber se o senhor tem relação com o senhor André Fidelis, senhor Carlos Roberto. Me reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Mas eu acho que pro relator o senhor disse que não tinha. E eu queria saber se o senhor conhece essa foto aqui. Já foi respondido. Não, mas pode responder de novo. Sim, foi no ato de criação. Isso é na fundação de 2011, quando o ministro era Carlos Lupe, depois Carlos Lupe, que durante o governo Lula, novamente ministro, recebeu essa camiseta de presidente da Conafer. Sim, senhor. Né, no seu gabinete. Ou seja, a vinculação é muito clara. E aí a gente vê que o senhor tem na sua roda aí toda a família reunida. São seus irmãos, um inclusive condenado por improbidade administrativa aqui no TRF desde 2013. A gente vê que há uma série de vinculações aqui com empresas, inclusive de pessoas que são ex-funcionários, que são casados com o Cícero, que é o grande lavador de dinheiro, segundo as investigações da Polícia Federal. E o senhor trata aqui como se fosse um grande empreendimento familiar que recebeu mais de 800 milhões de reais, o dinheiro roubado dos aposentados, trata como se isso tudo fosse algo lícito, algo bom para a sociedade. Eu fico aqui realmente estupefato, senhor presidente. E nós vimos uma série de rifs aqui chegando do COAF, e eu queria perguntar para o senhor, por que o senhor mandou para o escritório do seu parente, irmão Alexandre Eduardo Ferreira Lopes, 1.050.000 reais entre o dia 1º de julho de 2022 e 30 de junho de 2023. Me reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Por que não mandou para um escritório de qualquer outro advogado? Por que tinha que ser o seu irmão advogado? Depois eu também gostaria de saber do senhor por que a Conafer mandou para a empresa Expresso Serviço de Publicidade 11.327.500 reais, empresa de Samuel Crisóstomos do Bonfim Júnior. Por quê? Eu me reservo o direito constitucional de permanecer em silêncio. Pois é engraçado que o senhor criticou as outras entidades, o senhor disse que não são sérias, como a Conafer, que foram criadas para fraudar. O senhor falou isso no início, em resposta ao relator, viu, senhor relator Alfredo Gaspar? Criticou as outras entidades como se as outras não fossem sérias, mas esse senhor Samuel Crisóstomo, para o qual o senhor mandou 11.327.500 reais, não é nada mais, nada menos do que o irmão da Lucineide, que é diretora da Associação dos Aposentados do Brasil, a AB Dogival, que é uma dessas entidades fantasmas, doutor Alfredo. Então, quer dizer, ele mandou 11 milhões de reais pro Samuel, na sua empresa de publicidade. O Samuel vem a ser nada mais, nada menos do que o irmão da Lucineide, que é parte dessa engrenagem. É por isso que a entidade investigada em fraudes no INSS, ou seja, a Conafer, foi ligada a outra associação com 28 milhões de reais em descontos. E tem várias coisas que não foram respondidas. Por exemplo, o senhor falou que contratou o tal do Zé do Peixe, né? Lá em outubro de 2020 até início de 2021, não foi isso? Pelo menos isso está na apresentação do senhor relator. Me socorra aqui a assessoria. Está aqui. Foi de outubro de 2020 até então de dezembro de 2021, certo? Me reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Não, mas está aqui no contrato. Bom, o senhor vai ficar em silêncio, mas o senhor podia me responder se sabe que o senhor Zé do Peixe, nesse período, uma parte dele, mais de meio ano, foi assessor parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. O senhor sabe disso? Me reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Então o senhor não sabe que ele era assessor... Não, o senhor não quer responder. E o senhor, por acaso, sabe de quem ele era assessor parlamentar durante esse período? Me reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Pois é, senhor presidente. Aí tem uma loja de artesanato aqui, que ele disse que até queria instalar no exterior e que fez aqui. É caro o metro quadrado no aeroporto de Brasília, viu, senhor presidente? Para ter uma loja de artesanato. E a gente vê, inclusive, que um cidadão, Silas da Costa Vaz, que ele nem sabe dizer qual o salário dele, funcionário da entidade,
que até 4 anos atrás recebia auxílio emergencial, virou dono de aviões avaliados em mais de 3 milhões de reais, que até agora há pouco, o Dr. Carlos Roberto, no início, não sabia dizer, primeiro disse que nunca voou nesses aviões, e agora reservou o direito de não responder objetivamente ao relator. Senhor presidente, essa história aqui, ela é tão absurda, mas tão absurda, só fica mais absurda porque até de defunto eles tentaram tirar dinheiro de desconto indevido. Senhor presidente, isso aqui é um descalabro. E eu falo aqui em homenagem, inclusive, aos gaúchos que sofreram nas enchentes, que foi mencionado aqui pelo senhor Carlos Roberto, porque além da enchente, ainda a desgraça de ser descontado o INSS. Quantos aposentados não perderam suas casas? Não perderam tudo, deficientes físicos, viúvas. E o senhor Carlos Roberto veio aqui dizer, mas nós mandamos carretas lá para o Rio Grande do Sul. Tá, mas carretas com dinheiro roubado dos aposentados gaúchos? É isso? Isso não se justifica, senhor presidente. Isso é um absurdo. Eu fico aqui, então, indignado com o que nós estamos vendo no dia de hoje e não resta a menor dúvida, eu estou aqui até perdido com tanto de papel que eu tenho na mão, mas não resta a menor dúvida que foi uma organização criminosa. Inclusive, senhor presidente, sim, tão criminosa foi que a empresa que forjou as assinaturas demonstradas aqui, senhor Alfredo Gaspar, o senhor mencionou isso muito bem, teve um dos seus funcionários como delator e o irmão do senhor Carlos Roberto, doutor Tiago, foi lá ameaçá-la de morte. Veja o tanto, e esgotou meu tempo, veja agora, senhor presidente, o tanto de crimes em série que foram cometidos. Senhor Carlos Roberto, lamento muito que o Brasil tenha passado por isso e que veja no senhor uma pessoa, mais um que eu calei aqui na CPI, até que pena, presidente, queria ouvir mais respostas, mas eu vejo que a população brasileira está muito convencida de que Carlos Roberto é mais um nessa farra do INSS que vai precisar pagar pelos crimes cometidos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu gostaria de insistir, senhor presidente, com o apoio dos deputados, por 4 motivos, a prisão em flagrante do depoente por falso testemunho. Passo a enumerar. Primeiro, disse que não recebeu ou enviou dinheiro a Cícero Marcelino. E depois ficou muito claro que por mais de 100 milhões de reais passaram das contas da Conafer para as empresas do Cícero. Em segundo lugar, senhor presidente, porque ele disse que nunca teve nenhum relacionamento com Cícero, mesmo depois de ter sido revelado pelo relator Alfredo Gaspar, que o depoente Cícero possui uma relação empresarial na TB Holding Financeira S.A. O terceiro momento registrado, e foram mais, senhor presidente, mas faço questão de manter nos 4, foi quando ele disse desconhecer, o senhor Carlos Roberto, uma TED de 400 mil reais para Sebastião dos Santos Rosa. Pior do que desconhecer, disse que não foi feita, quando os documentos demonstram que de fato aconteceu. E finalmente, senhor presidente, o depoente afirmou que conhecia os termos do ACT assinado em 2017, mas ao mesmo tempo insistiu na tese de que teve de buscar nas bases durante a pandemia sem fichas de solicitação de filiação exigidas pelo INSS e por conta da situação pandêmica não pôde fazê-lo quando o ACT, que ele disse conhecer, diz que a guarda das fichas de filiação deve ser responsabilidade da própria entidade e mantidas na sede. Por esses 4 motivos, senhor presidente, requeiro a vossa excelência, com o apoio dos colegas parlamentares aqui presentes, a prisão em flagrante pelo crime de falso testemunho, conforme previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso, com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente.